Vereadora Marisol Santos, no grande expediente. Eu passo o meu espaço de grande expediente à vereadora Andressa Malma. Que foi cedido à vereadora Andressa Malma, que tem a palavra da tribuna. Obrigado, vereadora Marisol. Eu lhe devolvo na terça-feira o grande expediente. Colegas, primeiro, eu não sei se nós vamos ter o pequeno expediente hoje. A princípio, acho que sim. Mas, de qualquer forma, não? Então, vou passar um recado de um evento bem importante que vai acontecer. E eu passo esse recado em nome da Regiane Reck, minha amiga, que deixou já por escrito aqui para os senhores e para as senhoras. Senhor presidente, senhores vereadores e comunidade presente na plateia, e também o Gato Meia-Noite, é com muita alegria que estou aqui hoje para convidar todos vocês para um evento muito especial que acontecerá nesse sábado em nossa cidade. A Balardim Malhas realiza a 6ª edição do Tricô e Caridade, uma iniciativa que une solidariedade, empreendedorismo e o engajamento da comunidade em prol de uma causa maior. Nesse ano, tenho a honra de representar a Engenharia Solidária, instituição que será beneficiada com recursos arrecadados durante esse evento. Gostaria de destacar a importância dessa ação. Todos os valores serão integralmente destinados à castração de cães e gatos, contribuindo diretamente para a redução do abandono de animais de rua e promovendo mais dignidade e cuidado com a causa animal. O evento acontecerá nesse sábado, dia 11 de abril, das 7h30 da manhã às 19h30, sem fechar ao meio-dia, na Balardim Malhas, localizada na rua Travessão Solferino, número 1512, bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Será um grande feirão de fábrica, aberto ao público, com mais de 20 mil peças de tricô, com valores acessíveis a partir de R$10, com diversas opções de até R$70. O pagamento poderá ser feito via dinheiro, Pix ou cartão, com possibilidades de parcelamento. O Tricô e Caridade vai muito além de um evento comercial. Ele é um verdadeiro movimento de solidariedade. Cada peça vendida representa uma ação concreta e ajudará a transformar realidades tanto de pessoas quanto de animais que precisam de cuidado. Por isso, faço um convite especial a todos vocês, colegas. Participem, divulguem e apoiem essa causa. Quanto maior for o envolvimento da comunidade, maior será o impacto positivo que conseguiremos gerar lucros. Conto com a presença de todos nesse sábado para fazermos mais uma edição marcada pela solidariedade, empatia e compromisso com o bem coletivo. Uma parte, vereadora. De imediato, vereadora. É rapidinho, eu só quero dizer aos colegas vereadores, a gente trocou o GE e tinham um dos temas é o mesmo. Eu também queria falar hoje sobre isso, depois na declaração de líder, que eu não vou solicitar pelo adiantado da hora, mas queria falar justamente sobre Tricô e Caridade. A gente deixou aqui na bancada, cada um dos vereadores recebeu esse panfleto. Gente, essa é uma ação que já está na 6ª edição, incrível, quero parabenizar milhões de vezes a Adriele, a Iraci Balardim e a toda a equipe da Balardim, que faz esse feirão que é o ganha-ganha. Né, vereadora Andressa? Porque, obviamente, tem produtos que eles estão fazendo, infantis, por exemplo, que nem é da Balardim, mas eles fazem especificamente para esse momento de feirão, que a gente está falando de peças de 10 a R$70, masculino, feminino, até pet. O nosso Meia-Noite também pode. Se gostar de roupa tricô, não usa de jeito nenhum, mas enfim, vamos lá. Uma parte, vereadora. Mas é uma ação linda e é um convite especial, inclusive, para os vereadores que vão também, porque o recurso, né, o lucro que vier disso vai direto para a Engenharia Solidária, que a gente conhece efetivamente o trabalho. De imediato, vereadora Andressa. Vereadora Andressa, é importante dizer que essa atividade, estou aqui com um panfletinho, eu já, inclusive, sou cliente dos Malhas Balardim, porque fica no bairro Cruzeiro, e é uma referência do nosso bairro, né? Pelo trabalho que fazem também, tem uma vinculação com a comunidade, não é só um espaço que faz malhas, enfim, mas todo o bairro tem um grande carinho pelas Malhas Balardim.
E essa atividade, essa ação tem uma votação, né? Então, parabenizar a Engenharia Solidária, porque eu vi que teve uma grande mobilização nas redes sociais para poder vencer, ser mais votada, né, ter mais curtidas e para poder se beneficiar, então, com esse evento que é Tricô e Caridade. Então, parabéns a Malhas Balardim, né, do nosso bairro Cruzeiro, pela importante ação. De fato, tem muita gente que vai lá no dia para comprar, né, porque, de fato, vale muito a pena. E parabéns também à Engenharia Solidária pelo trabalho que faz a nossa cidade em relação à causa animal, né, e foi vitoriosa, demonstrando esse lastro que tem em Caxias, essa relevância que tem. Então, parabéns pela senhora ter trazido esse tema também. Obrigado pelas contribuições, vereadora Marisol, vereadora Andressa. Eu gostaria de lembrar aos colegas também que a Engenharia Solidária arrecada tampinhas plásticas para a castração de cães e gatos da nossa cidade, e isso ajuda, inclusive, o nosso trabalho enquanto legislativo. Agora, mudando de assunto, mas também nem tanto, porque continuamos a falar de solidariedade, caridade e causa animal, eu gostaria de passar aqui, presidente e colegas, um vídeo feito nessa casa por esses profissionais maravilhosos que nós temos na comunicação dessa casa, do mês que nós estamos agora, que é o Abril Laranja, é o mês de combate à crueldade e maus tratos contra animais, e eu gostaria que vocês assistissem. Cíntia, pode iniciar o vídeo. Som. Tá sem som. Durante a vida. Brusky, ou gordo para os mais íntimos, sofreu 2 traumas durante a vida. Perdeu o poder de enxergar o mundo após defender a tutora do marido que queria esfaquear e depois, com a mudança da dona, foi abandonado. Já Spike foi resgatado no início do mês de abril, pelo Departamento de Proteção Animal após denúncias. Uma das moradoras flagrou um homem mais 2 crianças com um pedaço de madeira cheio de pregos agredindo o cachorro. As imagens foram enviadas até a Polícia Civil, que abriu a investigação para apurar os fatos e identificar os agressores. Proteger e trazer reflexões sobre a violência contra os animais é necessário e urgente. 2 leis aprovadas recentemente pela Câmara Municipal de Caxias do Sul visam colocar em discussão esse tema. Uma delas é o Código Municipal de Proteção Animal. Ele nomeia ações consideradas como maus tratos e que, caso praticadas, sejam penalizadas. Outra lei institui o Dia de Combate aos Maus Tratos aos Animais. A data fixada no dia 4 de outubro coincide com o Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e símbolo internacional de respeito à vida. Ambas as leis foram propostas pela vereadora Andressa Malman, que é atuante no direito dos animais. A história do Brusque é muito pesada. Teve uma denúncia de violência doméstica, no caso dele, né? E quando a polícia chegou lá, o marido tinha cortado o dedo da esposa e tudo mais, e ele estava tirado num cantinho no banheiro, e depois foi descoberto, né, que na verdade o olho dele estava furado, o olho dele foi furado com a mesma faca, porque ele tentou defender. Ele teve os maus tratos aferidos pelos próprios tutores e depois o abandono de quem ele tentou salvar a vida, né? Então essas legislações, elas funcionam e vêm a funcionar justamente para que casos assim não fiquem impunes, né? O aumento das multas e das penalidades de casos cruéis como aconteceram com o Brusque, né? Além da aprovação de legislações municipais, a Câmara participou em novembro de 2025 de um importante debate sobre o tema, a criação de um Estatuto de Cães e Gatos. A audiência pública teve a participação de vereadores do Legislativo caxiense, parlamentares estaduais, secretários municipais e do criador da proposta, o senador Paulo Paim. O estatuto que foi apresentado, repito, foi elaborado por entidades, por advogados, especialistas na causa, protetores e por pessoas que amam os nossos animais. E vai ao encontro de que cães e gatos são seres que têm sentimento, sentem alegria, dor, medo, seres vivos sencientes.
e precisam de proteção jurídica própria em virtude da natureza especial desses animais. Um órgão público muito importante para garantir o cumprimento das leis é o Canil Municipal, do Departamento de Proteção Animal. Ele é responsável pela identificação de casos de maus-tratos, recebendo denúncias e prestando atendimentos aos animais. O Canil Municipal, ano passado, recebeu mais de 1.200 denúncias, todas com histórico de maus-tratos e abandono. Nós recebemos as denúncias através de um formulário lá na SEMAS, através de um link que tem disponível no site da Prefeitura. Essas denúncias, elas são todas filtradas e depois a gente vai nos bairros conforme a emergência de cada denúncia. Então, tem denúncias que têm que ser atendidas imediatamente, então a gente já sai Presidente, com a equipe PDT segue em declaração de líder, por gentileza. E tem denúncias, então, que a gente coloca num cronograma e daí, então, a gente vai fazendo conforme essa triagem que a gente faz inicial. A construção de um novo centro de proteção animal em um terreno de 5 hectares em São Giacomo, com capacidade para cerca de 500 animais, também foi muito comemorado pelos membros do Departamento de Proteção Animal. O novo centro vai ter uma estrutura completamente diferente dessa atual hoje, né? Essa estrutura tem muitos anos e ela é bem precária para a necessidade que a gente tem e para os diversos casos de animais que aqui se encontram, né? Então, lá nós vamos ter uma estrutura completamente diferente. Nós vamos ter áreas de solturas para que eles brinquem também, para que eles gastem bastante energia, tenham interação com o outro. Isso vai ajudar também lá na frente na questão da adoção deles. Então, quanto mais eles interagirem, mais eles tiverem essa flexibilidade de convivência com outros animais, isso ajuda no até na pós-adoção, porque nós temos algumas devoluções por causa disso, por animais que não se dão bem com os que já estão na casa, na residência. O ato da denúncia é muito importante, pois salva o animal da situação de violência, assegura os direitos e garante a punição a quem pratica o crime. É um formulário que tem no site da Prefeitura, tá? Acesse o formulário, preencha ali os dados que tem ali. É importante que tenha fotos e vídeos, tá, nesse formulário, para que a gente entenda qual é a real situação da denúncia. E também nós temos um telefone de plantão hoje, que ali as pessoas elas conseguem entrar em contato mais rápido com a gente quando é um caso emergencial, por exemplo, um animal que foi atropelado e precisa de atendimento imediato. Então a gente consegue sair correndo para atender esse animal e a gente pede que a pessoa faça a denúncia mesmo assim, para a gente ter todo o protocolo definido certinho dentro da SEMA. As organizações não governamentais também possuem um papel muito importante no acolhimento dos animais. Localizada em Caxias do Sul, a ONG Sem Raça Definida é uma das entidades da cidade que zela pelos direitos dos animais. À disposição, então, para adoção, 420 cães, entre machos e fêmeas, todos castrados, vacinados, e temos 25 gatos também castrados e vacinados. Todos os animais do canil recebem o microchip de identificação, que é como fosse uma carteira de identidade, que é uma numeração única, né, de cada animal. A vida de Letícia Bernardo Lopes, uma das responsáveis pela Sem Raça Definida, se transformou em 2023, quando decidiu se dedicar inteiramente à ONG para defender o direito dos animais. A adoção dos nossos, em especial, é importante devido à história de cada um, né? Cada um tem uma história diferente, um maus-trato diferente, um trauma diferente. E cada um tem um jeitinho também, né, em especial. A ONG, além de acolher os animais, também ajuda no processo de adoção. O processo de adoção passa por uma entrevista, que as pessoas entram em contato comigo. Tem todo um protocolo de adoção, antes do bichinho ser aprovado ou não, né? Também a gente pede vídeo do local, da casa, do pátio, do apartamento. A gente simplesmente diz, foi doado para ti, tu pode levar. Não funciona assim. Se a pessoa é aprovada, eu vou até a casa da pessoa e levo o bichinho. Depois a gente faz um acompanhamento também. Assim como o ser humano, os animais merecem o direito à vida, respeito e dignidade. Os latidos altos não são de agressividade ou de raiva, são pedidos para serem adotados. Segue na tribuna em declaração de líder a vereadora Andressa Malman. Obrigado, presidente.
Que vídeo lindo, né, colegas? Eu quero agradecer os estagiários que fizeram esse vídeo maravilhoso. O Rafael, a Sueli, a Manuela e o Augusto. Estão de parabéns. Muito obrigado também pela empatia que tiveram e a paciência com os animais, né? Porque, diferentemente de nós, que temos escolhas para ficar parado, falar ou não falar, eles querem interagir com a gente, então é bem mais delicado para poder fazer esses vídeos. Essa referência desse vídeo é do Abril Laranja, como eu comentei com vocês, e nós temos mais novidades por aí. Na semana passada, alguns colegas daqui, vereadora Andressa, vereadora Estela, o vereador Bortola também esteve presente. Nós estivemos no Hospital Virvi Ramos para um novo projeto da ONG que eu presido, Sem Raça Definida. Foi uma iniciativa que nós tivemos aqui e muito aceito o convite. Era um projeto que eu tinha há alguns anos, mas não tinha acontecido ainda, e agora os nossos cães também estão prontos para isso, que é o projeto do Terapets. Agora está passando aí a foto para vocês. Ele é um projeto de interação do TEA, junto com os nossos animais da ONG Sem Raça Definida, do espectro autista e também de crianças e adolescentes, né? Essa é uma cura de reabilitação de ambos, uma troca de reabilitação entre as pessoas e os animais, e uma cura entre ambos. Então, é a primeira vez e é o primeiro hospital que aceita, né, esses animais como cães terapeutas. Esse é o Nanico, é a Nega, e nós temos também a Bela, que naquele dia estava com a pata machucada e não pôde comparecer com seu jaleco e seu esteto para as consultas. Mas, gente, é muito legal, é um projeto que eu espero que se estenda. Quero agradecer ao Luiz Bolzan, que conversei muito com ele sobre esse projeto no Virvi, mas a todos os envolvidos também no TEA. Acho muito importante essa interação entre os animais e as pessoas, e isso não digo somente para nós, né, mas eu vi a sensibilidade dessas crianças e essa troca que eles tiveram nesse dia, e foi muito importante. Eu acho que ela é uma evolução cognitiva, uma evolução motora e também uma evolução emocional. Então, acho que, diante disso, nós agradecemos o Virvi Ramos, agradecemos os parceiros também do TEA e esperamos que esse caso e esse projeto acabem se estendendo para outros hospitais. E o meu último assunto, presidente e colegas, seria sobre o cão Spike. O cão Spike, que esteve ontem aqui, que vocês viram que notoriamente ficou conhecido por algo negativo, né? Ainda mais nesse mês, que é da prevenção de maus tratos. E fazendo um adendo ao caso e a referência do Spike, eu gostaria de falar que ontem eu estive com o Departamento de Proteção Animal das 4 horas, das 16 horas até as 22 horas, em um flagrante de maus tratos em Caxias do Sul, novamente com provas e vídeos de agressão. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso nessa casa, para que não... É muito complicado, como dizem em outras pautas, a gente precisar ter uma data de conscientização do que não se deve fazer, né? Eu acho isso muito complicado. E enquanto a gente precisar fazer isso, a gente vai precisar trabalhar na ponta e na prevenção dessas questões. O caso de ontem, logo mais, vai estar exposto também. Houve o flagrante, houve a prisão, houve o fato, e a gente fica muito chateado em fazer projetos alusivos e importantes para a nossa cidade, e nesse mês, e em contrapartida, ter a agressão e a impunidade em muitos casos. Então, sempre conto com os colegas dessa casa, principalmente os que têm animais e têm empatia com a causa, que a gente possa fazer um trabalho em política pública para que isso não ocorra mais. Seria isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado.